Bom dia a todos, então. Hoje a gente vai falar sobre sova. Na verdade, sobre não sovar. Por que que a gente pode e, em alguns casos, até deve não sovar o pão? E usar outras técnicas que eu vou contar para vocês quais são. Obviamente que não adianta eu chegar aqui e falar para vocês que não precisa mais sovar o pão e aí vocês largam o pão lá e fica uma porcaria. Depois que vocês assarem, vocês vão me culpar, né? Então, não, aqui a gente vai falar direitinho. Bom, a sova, pessoal, para que a sova serve? A sova serve para desenvolver o glúten na massa. O que é o glúten? Eu já falei na última live, vou falar de novo. Glúten é uma ligação entre duas proteínas do trigo, a gliadina e a glutenina. O glúten, ele não existe na farinha seca, tá? Na farinha seca, a gente tem lá a gliadina e tem a glutenina. O glúten não está ainda ativo, não existe lá. Quando se forma o glúten? Quando a gente coloca água ou os ingredientes úmidos da receita, no caso de pães enriquecidos, e a gliadina e a glutenina entram em contato com o líquido, se hidratam, incham e se ligam. Essa ligação entre a gliadina e a glutenina forma a malha de glúten, a rede de glúten, que serve para quê, gente? Essa rede de glúten, ela vai dar extensibilidade e expansibilidade ao pão. Ela serve para segurar os gases que vão se formar durante a fermentação. Então, por isso que a gente tem esses alvéolos, essas coisas. Por quê? Porque a malha de glúten segurou ali dentro os gases que se formaram durante a fermentação. Bom, e para que serve a sova? A sova, ela serve para estimular o desenvolvimento do glúten. O glúten, ele não se forma imediatamente quando a gliadina e a glutenina entram em contato com a água, tá? O glúten, ele se forma depois de um certo tempo de trabalho dessa massa, de algum tipo de trabalho dessa massa, e essas proteínas, elas vão conseguindo reagir à hidratação e se transformar na rede de glúten. Então, por que a gente sova? A gente sova para desenvolver o glúten, para desenvolver a malha glutínica e para o nosso pão crescer melhor, ficar mais bonito, conseguir reter os gases ali dentro, ficar um pão fofinho, né, macio. Bem, a sova, como pode ser a sova, gente? A sova pode ser manual no muque, ali, né? E tem diversos tipos de sova também. E a sova pode ser mecânica. Quando é a sova mecânica? Quando a gente tem uma batedeira ou quando a gente tem uma maceira, né? No caso de padarias e micropadarias aí, né? Muita gente e até alguns produtores, algumas pessoas que produzem para vender, produzem em casa para vender, acabam optando pela aquisição de uma maceira, né? E eu não estou dizendo aqui que a sova é maligna, tá, gente? A sova, ela é boa sim para o pão. Mas eu vou dizer para vocês por que vocês não precisam ter maceira, batedeira e nem sovar na mão. Tá bom? E tem muita gente, sim, que faz pães em casa para vender, né? Faz para fora, sem ter nenhum tipo desses equipamentos, tá? Porque dá sim para fazer. E você não vai lá ficar se matando, sovando pão, não, tá? Bom, então, dito isso, a sova serve para ajudar a gente no desenvolvimento do glúten. E ela é, sim, muito efetiva nessa função. Um pão bem sovado vai ter uma rede de glúten bem formada, né? Porém, existem outras técnicas que são muito utilizadas na panificação para o desenvolvimento do glúten. Bom, são elas as dobras e são elas, e mais uma delas é o descanso. Descanso, gente. Descanso da massa. Nossa, mas descanso da massa quer dizer que eu não preciso fazer nada. Vai ser por aí, mas é mais ou menos isso. Bom, pessoal,
As dobras, elas também servem para ajudar no desenvolvimento do glúten. O que é a dobra, pessoal? Tem diversos tipos de dobras que a gente pode fazer. Aqui no meu Instagram, nos highlights, nos destaques, quando vocês vão no meu perfil, tem umas bolinhas ali que são os destaques. Tem lá, pães com levain. E eu tenho lá 2 receitas que eu ensino vocês e eu mostro o processo de dobras. Mostro um processo de dobras lá, mas existem vários. As dobras, elas podem ser feitas. Você coloca a sua massa, você mistura todos os ingredientes da massa, dá uma boa amassada ali para incorporar e ficar uma massa relativamente homogênea, sem grumos de farinha, sem grumos de outras coisas que você tenha colocado ali na massa. E aí, em geral, você deixa essa massa descansar por uns 30 minutos antes de começar as dobras. E como você pode fazer as dobras? A forma mais simples que a gente tem de fazer a dobra é: a massa está dentro do bowl, você vai pegar da beirada para o meio e vai trazendo essa massa. A sua massa está aqui, você vai pegar daqui e vai trazer para o meio. Daqui e vai trazer para o meio. E vai puxando a massa das beiradas e trazendo ela para o meio como se você quisesse formar uma trouxinha, né? Como se você costurasse ali no meio. Então, você traz das beiradas para o meio, tá bom? Isso é um tipo de dobra. E aí, o que você pode fazer? Depois que você fez essa dobra, você pode virar a massa ao contrário, ela vai estar lisinha em cima, deixa descansar, cobre com um plástico ali para não ressecar ou um pano molhado e deixa descansar. Em geral, quantas vezes, né? Mas uma dobra é suficiente para desenvolver o glúten? Claro que não. Claro que não, né, gente? As dobras, elas são um processo mais lento do que a sova, obviamente. E como é feito isso? Você fez a sua massa, seja ela qual for. Deixou descansar por 30 minutos antes de começar as dobras. Aí você fez a primeira dobra, a primeira sessão de dobras. Você pode fazer 1 ou 2 voltas no pão, né? Virar ao contrário e deixar ele lá. Vai deixar descansar por mais 30 minutos. E aí, faz de novo as dobras. Até quando? Até quando você vir que o glúten está bem desenvolvido. Como você vê isso? Você puxa a massa e abre essa massa delicadamente. Vocês já devem ter visto aí, mas eu vou fazer também um post sobre o ponto de véu, né? O ponto de véu, gente, não precisa ser aquela coisa linda, maravilhosa que as pessoas abrem a massa e ele fica transparente, sem rasgar. Não, gente. O glúten já está desenvolvido quando você abre e consegue que a massa fique levemente transparente, fina, sem rasgar de cara, sem despedaçar, tá? Isso já se consegue rapidamente, às vezes até com autólise, que eu vou falar já já também para vocês, que é mais um processo para ajudar na não sova do nosso pão. E bem, outra forma de você dobrar a sua massa. Você pode tirar a massa do bowl, né? E aí você dobra. Você tira e dobra mesmo. Dobra uma parte, dobra a outra, depois na outra direção e coloca de volta no bowl. O que é a dobra, gente? A dobra é um trabalho da massa, né? O que acontece quando a gente dobra? A gente reorganiza todos os componentes da massa. A gente mexe ali nas leveduras, nas bactérias, e se a fermentação já começou, a gente consegue, a gente reorganiza a massa e recomeça o processo de fermentação. Então, é isso que a dobra faz. Ela reorganiza a massa. E o que a sova faz? Quando a gente está ali sovando, sovando, sovando e cansando o nosso ombro, cansando o nosso braço, a sova, ela faz a mesma coisa. Ela reorganiza a massa, né? Que mais, gente, que a gente pode usar? A gente pode usar o descanso. E aí, eu vou falar para vocês sobre a autólise. O que é a autólise, gente? A autólise é um processo que foi descoberto por um padeiro francês chamado Raymond Calvel. E ele descobriu que
se você deixasse em descanso a água e a farinha total, a água e a farinha da receita, da sua fórmula, você teria um início do desenvolvimento do glúten. E como que tem que ser feito isso, gente? A autólise, ela precisa ser feita por no mínimo 20 minutos. Por quê? Porque as reações enzimáticas que vão começar a degradar as proteínas para fazer a formação da rede de glúten, que vão começar tanto a protease, que vai fazer essa degradação da rede da gliadina e da glutenina, quanto a amilase, que vai transformar o amido da farinha em açúcares para as leveduras e bactérias comerem, essas reações enzimáticas precisam de no mínimo 20 minutos de hidratação, de contato da farinha com a água. Então, a autólise ela deve ser feita entre 20, 30 minutos e até 2 horas. Se tiver muito quente na sua cidade, você vai fazer a autólise em geladeira, tá? Em geral, eu, Priscila, faço sempre a autólise em geladeira. Faço uma autólise máxima de 2 horas, tá? E sempre na geladeira. Quando você retira a massa da geladeira, você pega, puxa essa massa, você mexe nela, você já vai ver o desenvolvimento do glúten, tá? Você vai ver ali que tem algumas farinhas, dependendo, se você tiver uma farinha muito boa, você vai ter até um início de formação de véu, em se tratando de farinhas brancas, tá, gente? Não falando aqui de farinha integral, que a farinha integral é um outro processo. Bom, então a autólise, ela pode ser o primeiro processo que você utiliza. Botou a água, botou a farinha da sua receita. Estamos falando aqui de pães tradicionais, pães não enriquecidos, ou seja, pães que não levam leite, ovos, manteiga, gorduras, etc. Tá bom? Às vezes o pão rústico, ele leva um pouco de azeite ou um pouco de mel, e isso vem depois. Nós primeiro fazemos a autólise com farinha e água somente. Deixa lá em repouso. Ficou em repouso, você já vai sentir o desenvolvimento do glúten na massa. Tira da autólise, coloca o resto dos ingredientes, dá uma amassadinha para ficar tudo bem incorporado, deixa descansar por 30 minutos e parte para as dobras. Ah, mas aí é um processo muito demorado. Bom, eu já conversei com vocês a respeito dessa questão da pressa ao fazer o pão. Se você tem uma fermentação longa, você vai ter um pão de alta qualidade. Você vai ter um pão que não vai te empachar, que não vai te estufar. Você vai ter um pão que vai ser facilmente digerido, porque ele já ele já começou a sua pré-digestão fora do seu organismo. As leveduras e bactérias, elas já começaram a pré-digerir esse pão, tá? Então, você vai ter um pão de melhor qualidade, um pão que te sacia mais, né? Um pão que você come um pedaço dele e você não precisa comer mais um monte. Como o pãozinho francês da padaria, que você quer comer 3, 4, porque é um pão que não sacia, né? Um pão com um miolo firme, macio, não como o pãozinho francês da padaria, que você abre, e eu já contei para vocês aqui na última live, né? Você abre o pãozinho francês quentinho, que delícia, né? E aí quando você abre, o que aconteceu com aquele miolo? Virou uma maçaroca. Virou uma maçaroca porque ele sequer estava cozido direito, né? É isso que acontece. E aí muita gente, aí inventaram a canoa. A canoa, o pãozinho, a casquinha do pão francês. Porque o miolo não dá para comer, gente. Dependendo do pão, não dá para comer, porque ele não assou direito, né? Então, gente, primeiro processo. Por que eu tô falando tudo isso aqui para vocês? Eu tenho uma síndrome rara na escápula que se chama Síndrome de Parsonage-Turner. O que é isso? Ela é uma paralisia no nervo que segura a escápula aderida às costas, né? Então, isso não tem cura. Isso eu tenho desde sempre, né? Isso não tem cura. O que tem isso? Tem um jeito que é você fortalecer a musculatura, né? Agora, quando eu faço algum esforço muito repetitivo com o ombro, né? Eu sinto muita dor, muita dor. Então, batedeira, eu já quebrei várias batedeiras aqui sovando pão.
até eu descobrir que eu podia fazer pães de alta qualidade, com bons alvéolos, com boa casca, um pão bonito e muito saboroso, utilizando o processo tanto das dobras quanto o descanso. Eu não tenho tempo, eu não consigo fazer as dobras, porque eu não vou ficar em casa, porque eu tenho que sair, eu vou passar o dia fora. O que você vai fazer? Você vai fazer a mistura, você vai fazer primeiro o processo de autólise, se programa para ter um tempinho para fazer a autólise. Aí, você termina a mistura do pão, deixa o mais homogêneo que você conseguir essa massa, coloca num bowl e vai para a geladeira esse bowl. E deixa esse bowl na geladeira até a sua massa dobrar de tamanho. Descansando, tá bom? Sem ficar mexendo. Óbvio, você não vai poder mexer porque você não vai estar perto. Porque se você estiver perto, faça as dobras porque o processo é melhor, tá? Sem ficar mexendo. Dobrou de tamanho? Aí você segue o processo de pré-modelagem e modelagem e deixa a massa crescer novamente antes de levar ao forno, tá? O descanso, ele também funciona para o desenvolvimento do glúten, especialmente se você fez o processo de autólise antes, tá? Faça a autólise com farinha e água e depois escolha o processo que você quer. Se você quer sovar, você sova. E se você vai sovar, você não vai fazer dobras, combinado? Porque são dois processos diferentes. A gente tem que entender uma coisa. A malha de glúten, ela tem um limite, né? Então, assim, o véu não necessariamente é um sinal de que deu tudo certo, tá? A primeira vez que eu fiz panetone tradicional, o panetone é muito difícil de fazer na mão, tá, gente? O panetone, o ideal dele é ser feito realmente na batedeira planetária. A primeira vez que eu fiz o panetone, eu bati aquela massa, sem me preocupar com a temperatura da massa. E aí, bati. Quando eu vi, ela estava formando uns fios ali na batedeira. E aí eu abri, ela estava mole, mas eu abri e estava um véu maravilhoso, um véu que não rasgava por nada desse mundo, nada. Um véu incrível, assim, não rasgava, gente. Sabe o que aconteceu? Eu bati tanto que a temperatura da massa se elevou, a massa esquentou e eu desmontei a estrutura do glúten. Eu montei o glúten, né? Eu bati, o glúten se formou, e aí, com o excesso de batimento e o aquecimento da massa, na batedeira era possível ver uns fios assim. Era a rede de glúten se desmantelando. E aí, o que acontece, gente? Não tem salvação. Aí, desse jeito, não tem salvação. Não tem como você salvar uma massa que formou o glúten e depois desintegrou a rede de glúten, tá? Se a rede de glúten se desintegra, você não tem como refazê-la, só fazendo outra massa. E aí você pode seguir para o assamento, mas você não vai ter um resultado satisfatório, tá? Você pode ter um pão solado, no meu caso o panetone não cresceu o suficiente, o sabor ficou bom, mas a textura não ficou nem perto do que eu esperava, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque se a gente utilizar excesso de processos, ao invés de ser benéfico para o pão, pode dar algum problema mais sério, tá? Então, o que acontece? Você vai fazer a sova na batedeira. Então, você vai fazer só a sova da batedeira, depois você vai dar um descanso para essa massa e fazer a modelagem. Vai deixar seguir a fermentação e fazer a modelagem. Se você vai fazer as dobras, então você vai fazer as dobras. Você pode mesclar autólise. Autólise você sempre pode fazer. Você pode fazer autólise antes da sova, você pode fazer autólise antes das dobras e você pode fazer autólise antes do descanso, tá bom? Então, quando a autólise, ela acelera o processo. Mas a minha dica é sempre observar a massa. Quando você vai fazendo sempre, você aprende visualmente e pelo tato a ver como está a sua massa.
Então, a partir do momento em que você percebe que a massa está mais elástica, que ela começou a se desenvolver, você vai parar as dobras no momento em que você vê que você conseguiu ali, você consegue esticar a massa e ela não se rasga, tá? Em geral, gente, uma regra, porque aqui não tem uma regra exatamente, vai depender muito de muitos fatores, temperatura, qualidade da farinha e tudo mais. Mas, em geral, a gente usa fazer 4 dobras, quando você não faz sova. Fez a autólise, completou a massa, deixa descansar 30 minutos, aí começa. Primeira sessão de dobras, descansa 30 minutos. Segunda sessão de dobras, mais 30 minutos de descanso. Terceira sessão de dobras, 30 minutos de descanso. Na terceira sessão de dobras, você já começa a observar a massa, se ela já está bem desenvolvida ou não, tá? A parte de cima da massa começa a ficar mais lisinha, tá? Que mais? Não está desenvolvido o suficiente ainda na terceira dobra, ela ainda está rasgando? Faz a quarta dobra. E pode precisar de mais do que 4? Sim, pode precisar. Porque isso não é uma regra. Não é uma regra específica. A gente pode estabelecer regras quando todo mundo faz a mesma coisa do mesmo jeito. Na mesma temperatura, com a mesma farinha, com a mesma água. Se eu tenho uma produção comercial dentro de um ambiente fechado, com temperatura controlada, eu posso dizer para as pessoas que vão estar trabalhando comigo, olha, aqui nós vamos fazer 4 dobras com intervalos de 30 minutos entre cada uma e depois mais um descanso de 30 minutos. Posso? Mas eu posso falar isso para você fazer na sua casa? Não. Eu sei que farinha você está usando? Não. Eu sei qual é a qualidade da sua água? Também não. Eu sei qual é a temperatura na sua cozinha? Não. Né? Se você não tem uma cozinha com ar-condicionado, com temperatura controlada, eu não posso te dar uma regra que vale para mim. A fermentação, gente, ela é uma das coisas que mais varia. Você vai ter aí diferentes variáveis para que a fermentação aconteça de uma forma ou de outra, né? A gente tem fermentação lática, que é aquela que fica com sabor mais parecido do iogurte. Você tem fermentação acética, que é aquela que caminha para o vinagre. Então, o tempo da fermentação e a temperatura da fermentação é que vão ditar para você como vai ficar o sabor final do seu pão. Então, eu não posso dizer para vocês, olha, façam 4 dobras, façam 2 dobras, ou deixem em descanso por 8 horas. Não, porque eu também não sei a temperatura que vai estar a sua geladeira, né? Se a gente tem uma geladeira com uma temperatura muito baixa, abaixo de 4 graus, a gente não consegue que a fermentação aconteça. Essa fermentação para. Então, eu preciso ter, na prateleira que eu for colocar o meu pão, eu preciso ter uma temperatura ali entre 8 e 10 graus, idealmente, tá? Dependendo do tempo que eu quero que fermente essa massa. Mas se eu tiver uma temperatura muito baixa, né, abaixo de 4 graus, por exemplo, vai ser muito difícil essa fermentação acontecer. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? O processo é muito importante, a técnica é muito importante e eu vou trazer isso aqui para vocês ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas. Eu vou fazer outras lives aqui, falando muito sobre esses processos e as técnicas. Vou depois fazer com vocês o pão mais para frente. Mas o que eu quero dizer é que nas receitas que vocês já têm, vocês podem começar a aplicar. Comecem a fazer a autólise no pão que você faz hoje. Mistura a farinha e a água da receita. Não estou falando de pães enriquecidos, hein, gente? Não é aquele pão que leva ovo, manteiga, leite, não. É aquele pão que é farinha, água, sal, ou farinha, água, sal e azeite, farinha, água, sal, azeite e mel, nesse tipo de pão, tá bom? Bom, começa a fazer o processo de autólise. Respira quando você quiser sovar o pão. E começa a fazer o processo de dobras. E observa como é interessante o desenvolvimento da massa, o desenvolvimento que acontece com esse processo, tá? E vamos supor, você começou a fazer o processo de dobras e aí você teve que sair. O que você vai fazer?
Nada, você vai colocar essa massa em descanso na sua geladeira. Nossa, mas então do jeito que você está falando parece tão fácil, né? E é. E é. Vocês sabem o que acontece? A internet, ela é uma grande bagunça de informação. A gente recebe uma quantidade de informação absurda todos os dias. É uma bagunça digital, não é? Então você recebe tanta informação que você já não sabe mais no que acreditar. Você não sabe nem se isso que eu tô falando é o ideal ou não, né? Então o que acontece, gente? Uma pessoa chega e fala para você, tem que sovar. Aí vem a outra e fala assim, não, tem que fazer dobra. Aí o outro vira e fala assim, não, tem que fazer autólise. Aí você começa a fazer o quê? Você faz autólise, aí você sova até chegar no ponto de véu, aí você faz as dobras, né? Aí você dá um descanso para a massa, e aí você chega à conclusão de que fazer pão é um absurdo de difícil, que você é um escravo da sua massa, que você tem que estar disponível para ela durante 24 horas, que quando eu te falo que você pode fazer um pão de boa qualidade com uma fermentação de 12 horas, 24 horas, você acha que você vai ter que ficar cuidando daquela massa por esse tempo. E isso não é uma verdade, tá? Então, assim, vamos começar a filtrar e, acima de tudo, observar. Como a gente aprende? Fazendo, observando, prestando atenção na nossa massa. Pega uma receita, uma, qualquer, a que você escolher, e faz. Faz hoje, faz daqui 3 dias quando acabar seu pão, faz daqui uma semana quando acabar o seu pão. Vai fazendo, faça essa receita, faça essa. Faz a autólise, faz as dobras, dá o descanso, vê o primeiro resultado. Faz o processo novamente, vê o resultado de novo. Aí você já tá craque nessa receita, você quer mudar. Aí você começa a variar. Aí coloca, por exemplo, grãos no seu pão. Faz um multigrãos. Aí, hoje eu resolvi colocar um pouquinho de farinha integral no meu pão. Vou colocar aí uns 20% de farinha integral e ver o que dá, né? E aí eu vou falar para vocês. Farinha integral. A farinha integral, minha gente, ela não é fácil de desenvolver o glúten. A textura do pão muda completamente quando você usa a farinha integral, né? E vamos então falar. A primeira dica para vocês é: não arrisquem de cara fazer um pão 100% integral. Pão 100% integral dá certo? Dá. Qual é a premissa principal para você fazer um bom pão de farinha integral? Quem sabe? Me fala aqui embaixo agora qual é a premissa principal para que um pão 100% integral dê certo, meu povo? Me digam. Tô com 2 câmeras, porque eu olho para cima e para baixo, para cima e para baixo. Me digam qual é a principal premissa para que o seu pão de farinha integral 100% dê certo. Muita gente reclama que não consegue fazer o pão 100% integral. E isso não é uma, são muitas pessoas. Quem sabe por quê, me conta aí. Vou mostrar para vocês aqui um pão enriquecido que eu fiz ontem. De anteontem para ontem. Esse é um pão enriquecido de batata doce, 100% integral. Olha isso. Olha isso, meu povo. 100% integral. Tá lindo, né? Sabe qual é a premissa básica para um pão 100% integral dar certo? E aqui eu tenho que dizer para vocês que não é apenas a técnica. A técnica influencia sim. Mas a premissa principal para um pão 100% integral dar certo é a qualidade da farinha integral. Eu vou fazer ainda uma live falando só sobre as farinhas. Mas o que vocês têm que saber é, a farinha brasileira do mercado, essa baratinha, a maior parte das farinhas integrais brasileiras não é integral. Meu Deus, não é integral? Não é integral, gente. Elas são farinha branca, normal, alvejada, misturada com farelo do trigo.
A farinha 100% integral, ela deveria ter os 3 componentes do grão de trigo: farelo, gérmen e endosperma, que é a parte branquinha, tá? E ela não deveria, em hipótese nenhuma, ser alvejada. A farinha brasileira é alvejada com cloro, né, gente? Vocês sabem disso? Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Eu vou jogar isso aí correndo aqui, porque depois, quando eu fizer a live só sobre farinhas, aí eu vou contar tudo pra vocês. E aí, o que acontece? Quando você compra essa farinha integral do mercado baratinha, essa farinha é a farinha branca lá do mesmo moinho que fez a farinha branca, misturada com farelo de trigo, né? E aí, você tem ali uma perda de nutrientes muito grande e você tem uma farinha de baixa qualidade. Esse pão, ele foi feito... Ó a altura desse pão, gente. Ó aqui. Esse pão, ele foi feito com uma farinha incrível nacional, que eu adoro, que é a farinha Fazenda Vargem. Ela é uma farinha bem mais cara e não é acessível a todo mundo. Por quê? Porque não são todos os lugares que vendem. É uma farinha de Goiânia? Goiás? É de Goiás. E é maravilhosa. Maravilhosa, assim, uma das farinhas mais saborosas que eu já experimentei, né? Vou falar sobre ela também na minha live sobre farinhas. Mas não é acessível a todo mundo. Então, se você quer usar a farinha integral do mercado, não arrisque fazer o 100% integral. Faça 40% integral, 60% branca, 50% integral, 50% branca, que já está indo também para um outro caminho. E qual é o problema da integral, gente? A farinha integral, o farelo do trigo, o gérmen, eles têm, quando ela é moída, como ela leva todos os componentes do trigo, ou deveria levar, né? E mesmo as que levam só o farelo, o que acontece, gente? Eles têm como se fosse umas lâminas, que é claro, é invisível a olho nu, né? Essas lâminas, gente, elas dificultam a formação da malha de glúten. Você pensa que quando você tem ali lâminas cortando uma rede, né? Então você está tentando formar uma rede e tem acontecendo ali pequenos cortes nessa rede. Isso dificulta a formação da malha glutínica. Por isso, muitos pães de farinha integral ficam pesados. Porque você não consegue. Experimenta num pão 100% integral fazer um véu. Essa farinha aqui, ela faz. Até faz. Mas não é fácil também, não é assim. Entende? Não é a mesma coisa que uma farinha branca. Não é. Então, a gente tem que ter... Por que a gente tem que fazer? Porque a gente aprende o processo fazendo. Claro, a gente assiste às aulas, a gente vê os profissionais fazendo o processo, incorpora e implanta esse processo no nosso ato de fazer o pão e observa. É pela observação que a gente aprende como deve ser a textura de uma massa, como deve se formar o glúten no pão. E é isso tudo que eu quero ao longo dos próximos meses, semanas, dias e tudo mais, passar aqui para vocês. Da importância do processo, porque as pessoas ficam só dando receitinha, gente. Não adianta ficar dando receitinha. Se vocês não entenderem o processo, vocês não vai dar certo nunca. Aí você vai falar, a receita do fulano não funciona, a receita do ciclano não funciona, mas não é a receita. A pessoa não te passou o processo. A pessoa não te passou como tem que ser. Não é verdade? Então, assim, uma vez que você entende o processo, você faz qualquer receita bem feita, tá? Você adapta a receita. Se você descobre no meio que a receita não é lá essas coisas, você corrige a receita. E você desenvolve as suas receitas, né? Bom, dito isso, gente, o que vocês vão começar a fazer agora para o pão de vocês dar certo e vocês não terem que ficar se matando de sovar? Autólise, a primeira coisa que vocês vão começar a fazer. Deixar em descanso de 20 minutos a 2 horas na geladeira a sua farinha com a água. Toda da receita. Bota lá para descansar na geladeira. Depois disso, vão lá incorporar os ingredientes. Se quiser, já faz as dobras. Se não, adota o descanso inicialmente.
Tem muito pão sem sova e sem dobra, gente. Muito pão que dá muito certo. Vocês não têm noção. O que a gente tem que entender é, se você perceber a massa, se você entender como a massa está, como está o desenvolvimento dessa massa, você vai ter o pão perfeito. Eu vou te mostrar aqui o DNA do pão perfeito. E quem vai descobrir esse DNA, quem vai observar o DNA do seu pão perfeito é você. O meu DNA é diferente do DNA da minha irmã, é diferente do seu DNA, né? É isso, gente. É isso. Não é verdade? E aqui você vai descobrir o DNA do seu pão perfeito. Combinado, meu povo? Então, eu quero que vocês me digam quem vai começar a fazer autólise e quem vai começar a fazer as dobras. Começa com um processo, gente. Começa com um processo. E aí depois você vai incorporando os outros, tá? Quem tiver dúvida, deixa os comentários no vídeo que eu vou deixar no IGTV, tá bom? E aí eu respondo todo mundo, tá, gente? Eu sempre respondo. Quem tiver dúvida e quiser me mandar direct, pode mandar, que eu também sempre respondo, tá? Mas tenham em mente que, em alguns casos, e até, por exemplo, no caso dos integrais, você ficar tacando a massa na mesa, sovando, não é o ideal. Não é o ideal, gente. Sabe por quê? Porque você vai lá intensificar essa ação das lâminas, no caso do integral. Quando você taca, você agride a massa, né? Quando você sova agressivamente a massa, você tá ali, ao invés de trazer benefícios, você tá prejudicando. Tem gente que sova rasgando a massa, gente. Rasgando, sim. Não, não. Sejam delicados com a massa. A massa vai ter uma resposta interessante e muito boa. E muitas vezes melhor do que a sova, tá? Muitas vezes. Sem o trabalho que você tem quando sova, sem o esforço, sem as dores que você vai ter quando sova. Gente, tem gente que faz 10 quilos de massa em casa para vender. Vocês acham que a pessoa fica sovando? Não. Não, eu conheço gente que faz para vender pão. 10 quilos de massa em casa. Dobra, dobra, dobra. Entendeu? Dobra e descanso. Autólise, dobra e descanso. Tá? Quero que vocês comecem agora a preparar os pães de vocês com uma autólise antes de fazer. E aí me contem, tá? Quem tiver dúvida, pode me chamar no direct. Escreve aqui embaixo nos comentários, no vídeo do IGTV, tá bom? E é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, gente. Quem chegou atrasado, eu vou deixar esse vídeo no IGTV, pode assistir depois, tá bom? E é isso, tá bom? Comecem a fazer autólise, comecem a fazer as dobras, comecem a implementar o descanso na massa de vocês e comecem, acima de tudo, a observar a massa. Teve dúvida? Não sabe se a sua massa está correta? Sabe o que você vai fazer? Tira uma foto, faz um filminho, me manda aqui no direct, tá? Eu sempre respondo todo mundo. Tá bom, pessoal? Então, olha, um beijo enorme para vocês. Muito, muito obrigada por estarem comigo aqui esse tempo de novo. E na semana que vem, nós vamos ter mais lives falando mais sobre os insumos, sobre os utensílios, sobre os processos para você descobrir o DNA do seu pão perfeito, tá bom? Um beijo enorme e muito obrigada, gente!